de Campinas, e um grupo de alunos aprendia. E toda vez que ele ensinava, ele contava uma história daqueles movimentos. Demorou 9 meses, mas 9 meses gravados para ele terminar o Tai Chi e ensinar para a gente. Olha, uma reunião por semana. Você vê como ele foi bem devagar para ensinar para a gente, né? Então, Carlão, vem aqui na frente, vamos fazer os poucos movimentos e nós vamos parando e conversando sobre isso. Vamos lá, então, qual o simbolismo do início? Então vamos lá, ó. Veja bem, tudo tem que acontecer em algum lugar do universo, não é? Então, o céu simboliza o céu e a terra. E sobre o céu e a terra está o homem. Então, no meio, ó. Agora esse simboliza no meio. Ó, primeiro o céu, depois a terra e o meio. Né? O homem está neste meio. E ao redor dele, toda a natureza, todos os elementos da natureza. Então, pode parar. Então, veja bem. Nosso mestre quis mostrar uma coisa muito importante nesse princípio. Que nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos a criatura mais importante no reino de Deus. Nós não somos a criatura mais evoluída no reino de Deus. Nós somos uma criatura na superfície do planeta, que é entre o céu e a terra, e ao redor, bilhões e bilhões e bilhões de outras criaturas, de outras formas de vida, convivendo em harmonia nesse ecossistema. É aí que começa a jornada humana. Então a jornada humana vai começar nesse palco, nesse cenário, nesta encarnação, na verdade. Então vai lá, Carla. E quando ele fecha aqui, simboliza o tal. O que é o tal? Isso é muito importante, porque olha, ele preparou o cenário, né? Tem o cenário, tem o local, está ali o homem, e para aqui, esse princípio, esse é o tal. O que é tal? Fluxo. O que vai começar agora? A jornada, o caminhar. Então tem que começar pelo tal. Então esse treco, por isso que eu estou falando para vocês, não adianta vocês falarem assim, Laércio, posso inventar algo? Não pode, mas você não vai fazer algo igual. Algo que vem das estrelas, que você não vai fazer, você não tem capacidade para isso. Você não tem espiritualidade para entender o que está rolando. Então tal, então a jornada vai começar. Então, que jornada? Vamos lá. Então está escrito aqui, ó, o homem sai em busca do conhecimento. Então o que a jornada vai trazer? O que o caminhar vai trazer? O aprendizado. Por isso que eu falo para vocês, gente, podem fazer. Esse aprendizado, ele não está na prateleira do supermercado. Você não compra pronto. Você tem que vivenciar essa jornada, você passar por ela. É ela que vai levar o seu conhecimento. Por isso que os mestres não davam para o Tigre do Dragão, com 10, 15 anos de idade, fiz bem piruleta, chutei, quebrei, não, marca aqui do dragão. Então, pode parar aí. Abre vários passos. Então, o homem sai em busca do conhecimento. Ele o conquista e traz para si, para seu interior. Essa é a ideia, né? Você vivenciar, aprender e incorporar o aprendizado. E tudo que ele aprende, ele devolve ao mundo, através de seus atos, recebendo em troca a sabedoria. Né? E o homem que aprende, ele abre o seu coração. O homem que aprende, porque na verdade, ele sempre vai ver coisa ruim, ele também vai ouvir coisa ruim. Se ele fica com ódio, ele vai causar briga, guerra, conflito. Então tudo é o que ele aprendeu e a expressão dele para a natureza, para o mundo. Ok? Recebendo, o homem aprende e abre o seu coração. E quando, olha só, o coração está aberto, de plena bondade e quietude, os pássaros vêm cantar em seu jardim.
Se os pássaros não vierem cantar no seu jardim, você está fudido. Você está entendendo? Esse é um simbolismo muito grande, porque na verdade, na maioria da vida de vocês, vem depressão, angústia, de mal com a vida, de mal com o mundo, essa vida é uma merda, essa vida é uma bosta, quero morrer, quero sair daqui. Ninguém pensa que o problema está nele, que ele que tem que melhorar, que ele que tem que buscar a felicidade. Não é o mundo que tem que dar a felicidade para ele. Entendeu? Então, se ele tiver com essa paz interior, os cachorros lambem a cara dele, sabe? É uma coisa toda, tem uma coisa, você está no meio do ecossistema, né? Se você não for, a coisa flui, você recebe de volta, mas você tem que estar com o coração aberto para receber essas coisas de volta. Senão vai vir porrada em você também, vai vir porrada. A vida ela dá porrada nas pessoas. Passa rasteira, né? Perde tudo, perdi tudo. Aí vem o nosso mestre, você só pode perder aquilo que não era seu. Como você vai perder algo que é seu? E quando o coração está aberto, amor, agora acabou. Então, os pássaros vêm cantar no seu jardim. Se não vier, você já sabe por quê. É um simbolismo, aí o cara está alegre, está feliz, certo? É um símbolo dos pássaros, a harmonia, porque os pássaros estão felizes, estão cantando, só o homem vive angustiado, perturbado. Professor, vai muito da expansão, né? Você abriu o coração, você está expandindo aquela e vai voltar. Vai voltar, tudo é um fluxo, que no taoísmo, a visão é pulsação. Flui e volta. Vai e volta, vai e volta. Que nós fazemos o papel de uma árvore, né? O homem é o papel de uma árvore, ele balança e oscila com o vento. Bom, ele parte em busca de novas fronteiras e nessa busca procura os céus e generosamente ele consegue mais sabedoria que ele incorpora e procura transmitir ao mundo. Aprende a ajuda ao céu, volta para a terra. Isso. Incorpora e transmite ao mundo. Pode parar aí. O verdadeiro caminhante espiritual, ele tem que estar consciente de que ele é um ser entre o céu e a terra. E tudo aquilo que está no alto pode lhe ajudar a caminhar sobre a terra. Então, ajuda aos céus. Essa ajuda aos céus é aos espíritos. Sabe? Ajuda aos mestres, ajuda aos que têm sabedoria, tem consciência no divino, das forças superiores que estão ao seu lado, caminhando consigo. Então, todo momento da sua jornada, você tem que estar consciente disso. Você não pode perder a consciência disso. Ok? Mas muitas coisas o mundo não compreende e o agride. E ele se defende. Aí esse é o sinal de defesa. Como se o mundo estivesse me agredindo, eu me defendo. Né? Fala. Ele se defende e retira todos os obstáculos do caminho. Isso aqui é um sinal de você. Eu me defendo e depois eu ramo, tudo está na minha frente. Eu preciso caminhar. Esses caras estão me impedindo de andar, ou os problemas que estão acontecendo, eu preciso. E agora eu vou dar um chute bem na orelha. Pede ajuda ao céu, aí mete o pé e vai na porrada, arranca tudo que está impedindo o seu caminhar. Né? Então veja bem, a historinha continua, olha. Ele se defende e retira todos os obstáculos do seu caminho. E como a cegonha, ele limpa seus obstáculos e prossegue seu caminhar pelo mundo. Isso. Mas o caminhante jovem não tem sabedoria, ele se depara de frente com o mar. Tá? Quando ele se depara na frente do mar, essa é a jornada. O mar é um grande instrutor. E não existe coisa mais natural do que o mar. E por ele ser natural, ele não está parado. Ele é dinâmico. E a dinâmica do mar é uma dinâmica super tai chi. E as ondas que vêm, que vão. Elas vêm, ele
depois retorna. Você quer ter um fluxo de ir e vir, né? Subir e descer. O mar sai bem alto, sobe, desce. E o mar não para. Nunca vocês vão ver na face da Terra o mar parado. No dia que o mar parou, o planeta entrou em colapso. Alguma coisa astronômica aconteceu e fudeu. Então, vamos ver o que ele aprende com o mar. Né? Você depois senta à beira da praia e observa o fluir das ondas em seu ritmo de ir e vir. E compreende que sua vida se assemelha às ondas, em seu constante ciclo de ir e vir. Com este aprendizado que ele tem com o mar, ele se levanta e continua o seu caminho. Então, isso simboliza o quê? Já começa por aí. Você vai aprender com as forças vivas da natureza. O maior de todos os mestres são os elementos da natureza. Se você aprender a observar como um pássaro canta, como ele se movimenta, as árvores como balança, o mar, a cachoeira, o riacho, o grande mestre está aí, na observação. O chinês chama de contemplação. Você contempla. Contemplar não é só ficar gritando bocó de mola olhando as coisas. A seguir, ele começa a observar os animais. O homem que se julgava o maior e melhor obra da criação, inveja a liberdade do voo das aves. Porque veja bem, o homem, pode continuar, é um ser totalmente preso à terra, duro e tal. Por quanto tempo a humanidade não invejou o voo dos pássaros, né? O homem nunca conseguiu voar. Na atividade, os pássaros voavam naturalmente. Aí simboliza a inveja do voo dos pássaros. Pode continuar. Mas para a conquista dessa liberdade, o homem deve sair para a luta e enfrentar os desafios da vida, lutando como um tigre na floresta. Ó, um soco simboliza a luta, como um tigre que caminha pela floresta. Ó, presta atenção, para no tigre. O tigre é um animal que, se tiver uma floresta para ele atravessar, ele atravessa sem quebrar um galho. Agora manda o homem atravessar a floresta. Ele já vai com o facão. Né? Já viu? Se tiver cobra, ele mata a cobra. Entendeu? Então, quando você observa o tigre é um grande mestre. Por isso que ele está observando os animais. O tigre é um dos maiores mestres que tem. Vocês conhecem um filme chamado Dersu Uzala? Alguém já assistiu aqui? Não? Ó, é um clássico do Akira Kurosawa. Sabe, o Akira Kurosawa, na época no Japão, ele quis fazer esse filme e não teve financiamento. Então ele conseguiu, do governo russo, um financiamento para fazer esse filme. Então ele vai fazer esse filme lá com o Gobi, né? Na fronteira Rússia-China, sabe? Então, que é aquela floresta um pouco gelada pra cacete, um pouco gelada, não, muito gelada, né? E o Dersu Uzala, a história de um Gobi que vivia na floresta. Então ele conhecia tudo da floresta, tudo. Sons e tal. Aí, ele andando, ele encontra uma equipe de geógrafos russos, do exército russo, que está mapeando a região. E aí ele vai acompanhar esses caras como guia. Mas quando foi que ele foi contratado? Contrataram na floresta, ele estava caminhando. Aí você vai ver, tem um comandante russo, é um capitão, né? Fala, capitão. O velhinho. Você vai ver o que esse velhinho dá de lição para esses caras. A sabedoria do velhinho para a natureza. E a hora que aparece. Então tem um cara que está de noite assim, né? Eles estão na fogueira. Escuta um barulho na floresta, o cara levanta a arma, né? Assustado. E o velhinho, né? Aí se troca, tal, ali continua mexendo as coisinhas dele. Dersu, escutou? Deve ser o tigre. O quê? Tigre? Não. Tigre não faz barulho. Se for barulho, não é tigre.
Mas ele falou assim, aí presta atenção, não se preocupa não, tem um tigre sim, mas ele já está seguindo a gente faz uma semana. Faz uma semana que ele está seguindo a gente. Todo mundo assustado, pegou em arma. Ele só vai atacar na hora certa. Ele falou, tigre é muito inteligente. Ele falou assim, tigre estuda, observa. Tigre não tem assim, não. Tá entendendo? Então você vai o sarro, cara, quando ele fala, puta, agora ele pega a arma. Terçu, é o tigre. Não tigre nada, cara. Que tigre? Você é uma raposa. Nem raposa. Isso é uma Gato pessoa que cai, que vai faz porque o simbolismo está exatamente nesse aspecto de conhecer. O cara tem uma sabedoria de vivência com a floresta. Então o tigre é um must na floresta. O tigre é o espírito mais elevado da floresta, ele fala assim. Então eu não vou contar a história para vocês, mas vocês vão nas locadoras, que tem esses filmes de arte, vocês vão procurar Dersu Uzala. É o nome do filme. Do famoso diretor Akira Kurosawa, né? Então, vamos continuar. Então, o tigre é um simbolismo no Oriente dos mais importantes. E agora? Então, peraí. Então, o tigre, né? Aqui a história fala assim: caminhar sem fazer barulho algum, sem fazer alarde, viver sua vida com naturalidade, estando sempre em profunda perfeição. Ó, isso é muito importante, porque é o seguinte: o ser humano, ele gosta de ser famoso, gosta de fazer alarde, gosta de fazer sucesso, ele não consegue caminhar incógnito. O tigre que caminha incógnito, isolado, sem ninguém perceber. Entendeu? Então, você como um tigre é ser totalmente oculto, totalmente inexistente. Os seus valores não são os valores que a sociedade prega ali. Ficar rico, milionário, ganhar dinheiro, sucesso, fama, poder. Né? Que está aqui esse trecho, é muito importante. Ao caminhar pela floresta, o tigre não faz barulho. Ele é silencioso, tão leve quanto o bater das asas de uma ave. Assim deve ser o homem na sua caminhada pelo mundo. Caminhar sem fazer barulho algum, sem fazer alarde, viver sua vida com naturalidade, estando sempre em profunda perfeição. E assim ele continua caminhando, indo em todas as direções, buscando experiências diversas, andando, expandindo-se, interagindo com a natureza que o cerca. Mas a vida do homem é muito turbulenta e ele baila frente. Cadê o Castilho? Nas direções. Vai lá. 4 direções. Estão nas 4 direções. Está faltando aqui. As 4 direções. Aquele ano, todas as direções. Aqui. Vai aí. Não, peraí, já misturei. As costas. Agora as costas, verdade. Era pra As 4 direções. Agora tá no bailar. Interagindo. Agora que vai o bailar. Esse aqui. Vai pra frente. Agora tá no céu. Isso. Então ele falou assim: olha se encontra o céu nas mais tortuosas e profundas dores da terra. Mas quando está no fundo, o único caminho é para cima. Então significa o seguinte: quando você está na merda, você sabe que não tem mais para onde descer. A não ser quando aquela coisa, né? Quando você acha que você está fudido, você vê alguém mais fudido que você. Olha, na semana passada, nós tivemos um exemplo muito interessante aqui, né? Muito interessante. Saiu um menino de 24 anos de idade, de Florianópolis, lá da capital, sozinho, ele pegou avião, desceu de Campinas ele veio até Limeira, se instalou no hotel, depois veio aqui com a gente. Só que com detalhe, né, cego, de nascença.
Quantos de vocês têm boa visão, erra o mapa e vai para a Ayrton Nogueira? Mas aí, veja que louco, cara. Só um minutinho. Veja que louco. Ele fez questão de sair lá de Florianópolis, não vou lá conhecer o professor Laércio pessoalmente. Né? De todas essas dificuldades que ele tem, ele enfrentou essas barreiras e esteve aqui com a gente. E claro, a gente recebeu ele com super carinho. Né? Ele ficou super feliz e tal. Voltou para a casa dele. Falou, agora eu posso mandar ele para Santo Tomé. Entendeu? Uma coisa chamada perseverança. Então, aquilo que eu falo, quando você acha que você está na merda, você vê alguém que está pior que você. E já caiu na bosta. Entendeu? Já nasceu com a condição. Enfim. Então, vocês devem agradecer muito tudo aquilo que você tem, a oportunidade que vocês têm de estar caminhando, estar tendo essa coisa. Então, quando a gente vê alguém se esforçando para aprender, se esforçando para ir em busca do conhecimento, ainda com essa puta de uma barreira, né? Você fala, porra, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender nesse mundo, muito, muito. E todo mundo, na semana passada, teve uma lição muito forte, cara, muito forte com aquele menino lá. A hora que a gente deixou ele falar, que eu não sei na frente para falar, sabe, contar as experiências dele. Entendeu? Aí você fala, pô, essa pessoa não entende qual é a vida de um cego, né? E às vezes aquele de boa visão está ao seu lado e... Não é verdade? Então vamos continuar aqui. Né? Então, não tem, quando você está na bosta, porque eu falo assim, só tem que subir, não tem onde para descer. Então agora é só ir para o céu e continuar caminhando. Ter fé que a tempestade vai passar. Né? Aí ele vai. Já encontrou a montanha, eu não? Vai. Vai chegar na montanha. Agora, ó, então para aí. Então, nosso mestre, ele quis nos ensinar o seguinte, que toda jornada do indivíduo vai chegar um momento que vai aparecer um obstáculo na nossa frente aparentemente intransponível. Pode descansar um pouco. Aparentemente intransponível. Que é simbolizado pela montanha. A montanha simboliza uma dificuldade física, quer seja financeira, quer seja essa, eu sou cego, fiquei cego. Você pode ficar cego. Você pode ter um acidente e ficar cego. Você pode sofrer um acidente, tá, entra no, né, corta a perna. Isso é a perna agora. Não é verdade? Então esse obstáculo é um obstáculo material. Puta, minha família perdeu toda a grana, todo o dinheiro, e agora? Então isso, todos, um obstáculo que é material, e não é psicológico, é material, vai simbolizar, se simboliza pela montanha. Como é que eu vou vencer esse obstáculo agora? Ok? Como é que eu vou fazer isso? Então vocês estão percebendo que quando esse Tai Chi foi passado para nós, não são movimentos aleatórios à toa que o mestre estava colocando diante de nós. Esse espírito que nos ensinou, é aquele que é a marca do tigre dragão lá em Shaolin, esse, né? Agora não tem mais isso, não tem nem corpo mais, né? Mas a sua jornada pela Terra, a sua vivência pela Terra, me trouxe um aprendizado fantástico. Nós estamos aqui encarnados, né? Nessa dificuldade entre o céu, né? Então essa montanha, ela está simbolizando profundamente esse obstáculo e não tem outra saída a não ser enfrentar esse obstáculo, primeiro, com força, coragem e determinação. Ficar chorando na porta não vai adiantar porra nenhuma. Sabe ficar chorando na porta? Não adianta nada. Deus do céu, me ajuda. Porra nenhuma. Se você não levantar a bunda e se esforçar e tentar resolver o problema, então vamos lá. Então, mas galera, então, nós tem que meter o pé, o braço, abrir caminho, sabe? Dá um jeito. Pode ficar chorando. Não, então, ó, vamos vencer. Primeiro vamos vencer, ó, enfrentar. Força, né? Determinação, ó, abrindo o caminho mesmo, né? Leva lá uma porrada no pé também, ó. Pé, meta o pé na orelha, que tá enchendo o saco na frente.
Abre caminho, chuta, vence os obstáculos. Aí já acabou. Então, simboliza o término dessa barreira. Agora eu vou partir para uma outra jornada. Né? Olha, com a força do tigre, a gente vai vencendo os obstáculos. Então, né? Então eu estou aqui. Vai lá. Ali, ó, libera sua força, ataca com o tigre e se defende com o tigre. Usa a energia de seu interior e a expande e prossegue a sua jornada lutando, estando sempre no limiar de situações aparentemente antagônicas. E o homem agradece este presente dos céus e regressa à terra. Agora, então, todos esses obstáculos, ele deve agradecer. Porque esses obstáculos são exatamente o motivo pelo qual nós encarnamos na Terra. Nós encarnamos na Terra para vivenciar uma jornada, e os mentores, quando encarnamos, nós mesmos sabemos que essa jornada não seria fácil. Essa jornada é uma jornada cheia de obstáculos. Só que esses obstáculos, eles são colocados de propósito em nossas vidas, para que nós, através desses obstáculos, possamos realmente aprender com essa jornada. Entendeu? Então, você tem que enfrentar e ultrapassar e ir além disso. Porque a vida é a seguinte, cara, enquanto você não aprende, você não sai do lugar. Você não sabe, você fica preso naquele setor ali, e não há evolução. Não, porque enquanto você não resolver o problema, enquanto você não vencer, o mundo não deixa você caminhar. Os mentores não deixam você ir à frente. E aquele problema se repete, se repete, se repete. Sabe aquele cara que já casou 10 vezes? Fábio Júnior? Exatamente isso, o cara fica girando no mesmo lugar, tentando achar a solução naquele lugar que não existe. Entendeu? Então é muito importante lembrar disso. E a gente só avança, os mestres só abrem portas para a gente quando você realmente superou aquele obstáculo, aquele momento que você está vivendo. Ok? Então vamos lá, Carol. Agora o lago. Entendeu? Na sua jornada surgiu outro obstáculo que é o lago. Veja bem, o lago não dá para abrir no pontapé, na porrada. Certo? O que significa isso? Né? Eu preciso caminhar e atravessar o lago, mas eu não posso atravessar na porrada, não. Isto simboliza uma questão emocional, uma questão afetiva. Não tem como resolver problemas afetivos na porrada. Como para acalmar a água de tanto? Chutar na orelha. Acalmar o lago interno. Entendeu? Porque aí você precisa aprender a caminhar sobre. Se você não aprender a caminhar sobre o lago, você morre afogado. E quanta gente não morre afogada, hein? Quando tem um relacionamento afetivo, toma um chifre, vira corno, se suicida, tem gente que suicida, mata a mulher, mata o filho, mata todo mundo. Porra. O primitivo age assim, né? Esse mais primitivão, a dor da perda também, vai lá, você dá um tiro na cabeça, mata a mulher, mata todo mundo. Vai resolver o problema. Então, quando você está numa situação dessa, uma situação emocional, problemas, como é que você enfrenta ele? Ele é o lago. Quanto mais você agita, mais forte. Quanto mais você se debate, mais suja a água fica. Então você precisa aprender que quando você está neste momento, o caminhar deve ser o mais leve e suave possível. Como se estivesse flutuando, como se estivesse levitando sobre as águas. Para você passar por cima dela e nem molhar os pés. Isso.
E agora nós vai continuar aí. Passamos por esse obstáculo. Agora vamos continuar andando. Já tem outro. Agora ele vai encontrar um bruxo, hein? Então todo esse espaço é o espaço de caminhar, depois passou pelo lago, saiu dessa tempestade, ele continua a sua jornada já mais leve, mais suave, já traz uma bagagem, um aprendizado. Todo aprendizado faz com que o indivíduo ande. Se ele não resolver esse problema, ele fica no lado mal rolado. É só ponto de encarnação. Sério, é verdade. Já chegou no bruxo? Então, chegou. O bruxo simboliza, presta bem atenção, os seus medos, os seus fantasmas, o medo da morte, medo de espírito, medo de fantasma, medo do invisível, medo do desconhecido, medo do Satanás. O Satanás é foda. Satanás é foda. Bicho-papão, bicho-papão é o pior que enfia. E o culpado é a filha da puta da mãe. Sempre a filha da puta da mãe que enfia o bicho-papão na cabeça da criança. Mas ela teve uma mãe filha da puta. É. Porque quando você coloca esse terror, esse arquétipo, esse medo na cabeça de uma criança, você não sabe o mal que você faz. Você não tem noção do mal que você faz. Porque a criança, quando ela vê o escuro, ela constrói um monstro naquele escuro que vem do arquétipo de infância que a mãe fez. Não vai lá que tem bicho-papão, não vai lá que você... E a criança começa a criar, desde criança, um medo inconsciente, né? Projetado na escuridão, projetado na falta da luz. Então a falta da luz à noite, ela se torna um terror, né? Porque você vê, quando bate meia-noite, né? Nossa Senhora, todo mundo com medo de fantasma, filme, né? Filme de terror. Vai ver o cara arrastando a corrente. Né? No castelo. A porta. Cara, essa barreira é uma das mais fodas, porque é uma barreira intelectual, é uma barreira mental. E essa barreira é uma das mais difíceis, porque não há instrução, não há professores, não há mestres, há padres. Enfia mais medo. Se você for numa religião, um padre, ele é mestre em não resolver esse problema, ele é mestre em colocar mais terrorismo na sua vida, mais Satanás, mais medo, e coloca o inferno também. O inferno é o bust, né? Das vidas. Inferninho legal pra cacete. Mata esse bruxo. Né? Então, cara, como é que o monge Shaolin, como é que o mestre do monge Shaolin resolveria esse problema? Só tem um jeito, coragem. Olha, então, o mestre nos disse uma frase, para aí, que o discípulo deve vencer, matar o bruxo sempre aquele bruxo, né? Mal, com a flecha certeira da sabedoria. Isso significa o quê? Se você não vencer na sua mente o Satanás, o demônio, por uma outra consciência, por uma sabedoria, o medo vai estar vencendo você constantemente. Então só a sabedoria pode fazer você continuar caminhando. E se esse obstáculo parar você não anda. Se você não romper com esses medos, com esses fantasmas, né? Agora o problema maior é reptiliano agora. O problema maior é reptiliano. E descobrir, não sei quem descobriu, eu sou um reptiliano. Estou espalhando na internet. E outra, que eu sou o macunado dos Grey, que os Greys fizeram minha cabeça, junto com os reptilianos, para dominar a Terra. E eu sou partidário dessa dominação. E aí, mais uma vez, nós substituímos o Satanás, o demônio da religião dos crentes,
Pelo reptiliano agora. Agora a moda é reptiliano. Moda é grey. Você vê que vocês estão fodidos? Não há saída. Tem escapatória. Você saiu do Satanás e veio o reptiliano e te comer. Que é uma sonda. Tem um amigo meu que fala assim: você acredita em Deus? Falou, acredito. Então vou mandar um membro lá da minha religião atrás de você. Um membro da minha igreja. Um membro. Eu prometi estar de pé, né? Só tá esperando. Ah lá, depois de ter enfrentado seus fantasmas, nosso venerável guerreiro caminha guiado pela sua consciência e encontra o monge. Agora é foda. Pela primeira vez na vida, ele vai encontrar um mestre. O monge simboliza o encontro com o mestre. Para aí. Tá? Eu estou andando na vida, estou caminhando, venci meus medos do terror, aí encontro o mestre. O que o mestre vai fazer? Né? O que o mestre faz? Qual o papel do mestre? O que o mestre precisa fazer? Ensinar. Vai te matar. A primeira coisa que o mestre faz é tirar o indivíduo daquele caminho e mostrar um outro completamente diferente. Certo? Então a primeira coisa que o mestre vai fazer é tirar, por exemplo, vamos simbolizar isso aí pelo Lalá na história. Você estava lá na sua vidinha, indo trabalhar todo dia de manhã, ia para a faculdade, para a escola, de repente eu falava, para com isso! Vocês estão tudo androide, vocês são isso, vou mostrar uma outra direção para você. Que é a direção do espírito, da alma, da transcendência, do ET, do extraterrestre, do Grey, do arqueano. E aí você, vou lá, né? Hã? Aí você muda o caminho, você larga de tudo, vai para o paraíso, vai para São Você está entendendo? Tem gente que larga da esposa, larga da mulher, larga do namorado, larga da namorada. Harrison larga do banco, né? Muda de cidade e tal. Mas aí, continua. O cara fala, agora eu tô na luz. E agora, nossa, agora é só um contato com o ET, é só baixar a nave. É o quê? Baixar a nave. Eu contato esperando um contato com o ET. Aí o que acontece? Ele dá 3 passos nessa direção, ou ele caminha alguns meses que ele caminha nessa direção, vai acontecer o pepino. O maior de todos. Vai cair do abismo. Esse simboliza o abismo. Mas fica no fundo do poço, não sai não, cara, não fica lá. Então, olha, porque o mestre faz você se questionar, mudar a sua direção, ir para um outro caminho. Mas todo mundo acha que agora estou lá, não. Agora começa uma outra dificuldade. Agora fodeu. Agora você vai falando, e agora? Eu vou comer o quê? Vou por aonde? Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo come carne, só eu sou vegetariano. Ninguém mais comida para chorar. Que merda que é essa vida, que bosta, né? Estou sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, minha namorada me largou, fugiu pro Ricardão, e agora eu só estou incenso, alface e tal. Eu só quero meditar, ouvir música zen, e ela quer sertanejo. Sertanejo universitário. Ela quer gozar e quer segurar. Você foi. Você viu o que ela falou? Ele quer gozar, eu quero segurar. Você é tanto. Aprendi com o mestre. Então,
É interessante que o mestre, ele sabe o que você está precisando e vai jogar você contra a parede. É o papel do mestre. Para vir para que todas aquelas coisas virem, os problemas, as dificuldades, para você poder enfrentar. Só que você vai passar por um período que os nossos mestres chamam de o fosso da alma. Tá? Então, nesse momento, você vai rastejar como uma serpente. Cara, eu já contei para vocês a história do lagarto Laércio aqui nesse curso? Nesse curso eu já contei? Não. Do lagarto Laércio? Não. Foi lá em Minas que a gente escutou. Foi. Mas aqui na primeira dia ele falou. Ah, já esqueci. Vai saber. Então deixa eu contar. Mora aí não sabe. Quando eu comecei a ter contato com os chineses, com os monges, que começaram a me ensinar Tai Chi, que começaram a me ensinar Kung Fu, bem lá atrás, eu recebi um apelido. Então todos me chamavam de Lagarto Laércio. Ah, tá explicado então. Mas calma só. Aí o interessante disso tudo, que eu achava legal pra cacete, porque eu assisti o seriado que eu cafanhoto. Lembra o seriado, o cafanhoto? Que eu meto lá cafanhoto, pedido do. Então eu falei assim, os monges Shaolin devem sempre batizar o aluno, deve ser por nome de um bicho. É carinhoso, fofo. Como diz a gente. Fofo. Eu já estava todo do lagarto. Eu aceito lá nos caras. Porque os caras aceitavam ser como discípulo já é muito difícil. Deixa ela. Ah, tá. Porque, então, aceitar, para um monge que aceitar, para um mestre que aceitar como discípulo é muito difícil, não é? Ele não aceita qualquer um. Entendeu? Então, você acredita que passou vários anos, Lagarto Laércio, Lagarto Laércio. Chegava o chinês assim, falava, Lagarto Laércio, mestre Plan pediu para te dar um retalho, assim, sensato. Lagarto Laércio, olha, lembro que você fizesse isso. Era sempre assim. Quando o mestre vinha, ele se cumprimentava, Lagarto Laércio, como você está? É daí que veio o Lalá. Hã? É daí que veio o Lalá. Lagarto Lagarto Laércio, entendeu? Aí, um belo dia, não perguntei para os mestres, não. Eu fiquei encucado. Tinha um chinês aqui, que é um amigo que conversa mais comigo. Eu perguntei para os aqui, por que os caras me apelidaram de lagarto? Nossa. Puta que pariu. Atenção. Ele olhou assim para mim, você realmente quer saber? Assim. Nossa, pergunta básica. Pergunta básica. Eu falei, claro que eu quero saber. Então, nós o chamamos de lagarto Laércio, porque para nós, você é exatamente como um lagarto. Você ainda rasteja na superfície deste mundo. E você, por rastejar na superfície do mundo, você fica todo enlameado com a lama da terra. E a lama da terra cega totalmente seus olhos e não permite que você enxergue um palmo diante de seu nariz. Por isso nós o chamamos de Lagarto Laércio. Fudeu. Por que eu fui perguntar? Não quer saber? Vocês entenderam? Então, o fato de nós estarmos no buraco, estarmos no abismo, e caminhando como uma serpente, rastejando, é o meu caso. Foi o meu caso, naquela graças a Deus, depois de uns 5, 6 anos, ele me promoveu. Entendeu? Então, na verdade, ter todo momento de um discípulo é ser colocado no abismo, é ser colocado para rastejar mesmo e se confrontar com a sua situação atual, com você mesmo. Vai, filha. E aí, ó, como uma serpente, ele caminha. Por isso que tem a serpente, as posturas da serpente, mais baixa, mais pro chão. Né? Tudo isso aí é serpente, olha, simbolizando o caminhar da serpente. Porque a serpente, mesmo estando na lama, ela caminha. O lagarto rasteja, mas caminha. Uma hora ele sai da merda, sai da lama. Se mexe, fica parado. Né? E aí, para. Isso aí simboliza o quê? O que acontece
quando você caminha, caminha, caminha na lama, vai ao fundo do poço, não tem uma outra saída a não ser a morte. Mas essa morte não é a morte biológica, a morte física. É a morte de um estado. O mestre coloca muito claro que essa morte simboliza a morte de um velho homem que pensava, vivia de um jeito. E o mestre leva-o para a morte. Todo grande mestre leva o discípulo para a morte. Mas a morte dessa personalidade, a morte do ego, a morte deste homem que se formou numa universidade aqui na Terra, tem um título de doutor. Para que só pode nascer o Zen na história quando todo este ser for eliminado. Quando todo ego for eliminado, aí que o Zen pode fluir, pode acontecer. Então, o mestre, o encontro com o mestre é matar a mente, é matar o ego. Então, esse abismo é a luta do ego para não morrer. Do ego. Da sua personalidade, tudo aquilo que ele acreditava, tudo isso, né? Tem tudo a ver depois do caminho que o mestre É. mostrou para ele. Ele acaba Então, tem a ver caindo com o no bruxo. abismo. Porque o abismo é o encontro com ele mesmo. Ele vai se encontrar com ele mesmo. É o momento de encontrar. E só pode, nesse encontro, acontecer a morte de um ser. A morte do velho. Mas toda morte, agora vem o quê? O nascido? Essa é a chave do negócio. Então vamos lá. A morte. Então, após a morte, há o nascimento de um novo ser, de um novo homem, com uma nova visão de mundo, com uma nova consciência. Né? E ele vislumbra um horizonte totalmente diferente, distante agora. Ele não vai correr atrás, vai de sucesso, fama, poder, papapá. Ele agora está consciente da verdadeira jornada que ele quer trilhar nessa vida. E aí ele segue. Ele vê uma luz distante, ele vê a luz do Espírito. E ele caminha em direção a essa luz. Só que é interessante que quanto mais ele caminha, mais parece que a luz se afasta dele. Então aí, ele para refletir sobre isto. Por que a luz se afasta cada vez que ele procura? Ele viu a luz distante. Olha só. Então presta atenção. Volta, para aí. Essa meditação é para refletir sobre por que a luz, quanto mais eu caminho, mais a luz se torna distante. Porque vocês podem ter esse dilema. Pô, já foi 10 anos com esse vídeo, eu sou vegetariano, eu sou isso, porra. E, pô, parece que não melhora a minha vida, parece que nada dá certo, não acontece e tal, sabe? Não vi o ET, não veio ainda, não vi espírito, não tive contato. Parece que. Aí o que acontece? Muito desiste, viu? Muito volta pro shopping, muito deixa de ser vegetariano, vai pro churrasquinho com os amigos. A desistência é muito alta nesse ponto. Porque ele investiu tanto, mudou tudo na vida dele e nada acontece. O disco voador não desce. Ó, nós tínhamos um grupo que nós ficamos 2 anos no ciclo de Limeira. Todo final de semana o grupo estava lá, fazia vigília, meditação. Nós tínhamos a reunião espiritual, né? Os chineses, os ETs. Nunca apareceu uma puta de uma luz no céu. Nem uma piscada. Isso faz com o quê? Que as pessoas desistam. Se elas estiverem procurando o externo, e o ET não deu o externo, o fenômeno não aconteceu, estou fora. Então vamos lá. Então, ele refletindo, ele prefere, agora ele prefere mudar totalmente a direção do caminho que ele está mandando. E vai agora ao encontro de si mesmo. Ele volta para porque está buscando a luz lá fora. E na verdade a luz está dentro dele, né? E quando ele caminha para dentro, ele dá poucos passos para dentro e encontra uma coisa muito interessante, que é o espelho. O que é o espelho? É olhar para si mesmo. É olhar para dentro, é voltar para dentro. A resposta estava dentro. E quando você chega neste momento, neste ponto, é o começo da iluminação. É a base. Você já andou tudo, viu tudo nesse mundo. O que esse mundo tem mais para oferecer para você? Nada. Porque agora você encontrou o caminho interno. E dentro, você precisa estar na Terra, mas não precisa estar em algum lugar. Você pode estar no espaço, tal, depois da morte. Você sabe que a coisa está ali dentro. É como não encarnar mais. Não precisa encarnar mais essa merda. Eu já descobri.
Porque todas as pessoas que reencarnam ao longo dos tempos é porque numa dessas etapas ficou parado, ficou estagnado. Olha o que o monge fala para nós. Cara. Quando o cara fica estagnado numa encarnação, ou numa relacionamento entre morre, se mata, ou numa questão, né, de posse, de terra, de poder, disputa, morre numa briga, tal, sabe? É o cara que morre parado ali, vai reencarnar, continuar. Resolve. Quando ele não resolver aquelas etapas, ele não ascensiona. Então o cara tem 10, 20, 30 reencarnação. Por isso que quando ele encontra esse momento do monge, que ele está no mosteiro, que ele está numa situação, ele está na última encarnação, está no processo de sair daqui mesmo, não voltar mais. Vamos lá, cara. E aí, cara, presta atenção. Liberdade significa voar. Como o voo da fênix. Isso se chama o voo da fênix. O que é a fênix? É a renascer das cinzas. A fênix tem aquele símbolo, depois de tudo destruído pelo fogo, ela renasce das cinzas, como um pássaro que voa, livre de todos os apegos, de toda a densidade planetária. Isso simboliza a iluminação ou o encontro com a verdadeira luz interior. Então a jornada do homem está terminada. Agora ele retorna. Quando ele retorna, para aí. Primeira pergunta, de onde ele veio? Hã? Da onde? Não entendi falar. Isso, ele veio do plano espiritual. O final dessa jornada é o retorno ao plano espiritual. Mas ele não precisa morrer para retornar ao plano espiritual, sacou? Isso que é o legal. Ele tem que abrir a terceira visão. Abrir a terceira visão é entrar em contato com todos os espíritos, todos os mortos, toda a sua casa, né? Plano astral, ele vai sair de noite, os amigos dele que estavam lá mortos, vêm aqui conversar com ele. Ele preparou a encarnação dele. Então, ele vai retornar ao seu lar, que simboliza isso, que precisa cumprimentar todos aqueles espíritos que sempre esteve ao lado dele, ele nunca viu. E agora ele está vendo, ele cumprimenta. Pô, que legal, você está aí, ô Zé, você está aí também. Ai, morreu. Aí a jornada termina, cara, não tem como ir na terra. Ó, termina por onde começou, com o tal. Eu encontrei o meu verdadeiro caminho e o fim da minha jornada na terra. Mas todo fim de uma jornada é o início de outra. Né? Então, aí ele percebe que ele está entre o céu, e tudo isso aconteceu entre o céu e a terra. É a verdadeira luz, a iluminação, é o encontro com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira natureza espiritual. Né? E aí o Tai Chi se encerra.